Imagine um filme que foi cortado e remontado diversas vezes. A história original já se perdeu, é claro, né? Porém, os elementos que sobraram, né, os pedaços que sobraram ali, eles continuam influenciando a trama toda, né, mesmo que na sua forma errática e contraditória. Isso é mais ou menos o que é a história do Brasil, pelo menos na perspectiva desse cara, né, Roberto Mangabeira Unger, neste livro Depois do Colonialismo Mental, em que ele lança aí alguns pontos de discussão a respeito de problemas candentes do nosso país e alguns caminhos pelos quais nós poderíamos encontrar saídas. Esse vídeo não é uma resenha do livro, eu aproveito a obra muito mais para refletir sobre alguns pontos acerca desse Brasilzão, alguns pontos com os quais eu concordo com o autor e que sinceramente não vejo muita gente pensando parecido. A primeira premissa seria de que, para se construir, o Brasil precisa se entender. Esse esforço não acontece muito por aí. Em geral, quem discorre sobre nossas características históricas, sociológicas, empreende muitas respostas, né? Chega sempre com muitas respostas para muito poucas perguntas. É possível que essa conduta ela sirva para povos mais longevos, povos milenares, etc. Mas no caso do Brasil, é um pouco forçado pensar assim, né? Quase sempre o nosso país aparece caricaturizado na boca de todo mundo, né? Seja no aspecto negativo, ou seja no aspecto positivo. Poucos costumam pensar a história brasileira passada como ela, sei lá, como essa história influencia um pouco no comportamento presente, essas coisas, né? Por exemplo, o nosso país não teve muitas guerras na sua formação. Por um lado, isso foi positivo, né, porque poupou vidas, demonstra a qualidade do papel da nossa diplomacia. Por aí vai, né? Mas por outro lado, no entanto, isso explica em alguma medida o nosso frágil patriotismo. Todo mundo sabe, o Brasil é o país do futebol, é o país do carnaval, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, essas coisas, né? Isso porque as guerras, né? Falo isso porque as guerras, com todo o prejuízo que geram, elas reforçam um sentimento de unidade nacional, de coletividade, de compartilhamento de sentimentos, como dor, como conquista, né? Então, assim, uma nação ela precisa ter uma história comum, né? Para que um país se constitua como nação, ele precisa ter uma história comum, uma cultura comum. E o Brasil tem tudo isso, né? Há vários traços comuns ao nosso povo, mesmo que tenhamos um território continental. Mas nada disso está evidente aos olhos desavisados, né? Tirando bobagens, como o fato de falarmos o mesmo idioma, essas coisas. A maioria das pessoas só lembra da sua nacionalidade na hora de falar platitudes do tipo eu sou brasileiro e não desisto nunca, sabe? É sério, né? É isso que é ser brasileiro? Então, assim, o Mangabeira Unger, nesse livro, ele se diz um intelectual sistemático, né? E deve ser mesmo. O cara, considerando sua trajetória, sua importância, está em Harvard há muitos anos, conselheiro dos chineses, por aí vai, né? Ele é sistemático, né? Só que o Brasil, segundo ele, é o contrário. O Brasil é assistemático. Ele chega a dizer aqui, em algum momento, né? Que o Brasil moe os sistemas, não só porque nele o sincretismo se apresenta ao mesmo tempo como problema e como solução, mas também porque ele transborda de vida, né? De fato, a vitalidade é um traço típico do nosso país e talvez seja o que nos livre do buraco, né? Mesmo que nós estejamos desse jeito, né, há muito tempo, né, vivendo uma crise eterna, crises eternas que se sucedem, na verdade, né, sem projeto de longo prazo, com governos que sequenciam outros e outros e outros e se restringem muito mais à futrica do que pensar em plataformas de desenvolvimento, as estratégias econômicas focam sempre no curto prazo, no dia, enfim. Por muito menos que isso, outros países já estariam no buraco, né? Aqui a gente já viu que as leis econômicas elas não valem para o Brasil como valem para outros lugares. Então nós deveríamos formular as nossas próprias leis, né? Nós deveríamos pavimentar estradas a partir do nosso próprio chão pedregoso. Mas não é isso que vemos por aí, né? Os acadêmicos, os formadores de opinião, os militantes, todos falam a partir de teorias importadas, né, sem a devida adaptação. Uma hora você tem um governo dito golpista, que aplica um teto de gastos de 20 anos, e na outra hora você tem um governo dito democrático, que em resposta ao teto de gastos de 20 anos, aplica um outro teto de gastos, só que agora sem prazo. Sabe, a diferença é só que mudou o nome.
Hoje se chama de arcabouço fiscal, o que antes se chamava de PEC do congelamento ou qualquer coisa do tipo. Então assim, metade do país votou no lado derrotado, a outra metade votou no lado vitorioso, sabe? Isso é muito sintomático, né? Assim, as políticas são as mesmas desses dois lados. Então, no mínimo que isso demonstra é que todo mundo, essas duas metades, pensam a mesma coisa, né? E pensam a mesma coisa porque ela é insistentemente repetida em todo lugar. E os ambientes que se colocam na posição de crítica, como, sei lá, a academia, criticam apenas a aparência, né? E não o fundamento das medidas. Eu, por exemplo, falo dessa questão econômica porque eu a considero central para resolver os problemas básicos e projetarmos conquistas futuras, né? Mas o Mangabeira Unger vai muito além disso aí, né? Ele discute várias frentes de possibilidades para o Brasil. Mas enfim, qualquer outra coisa que passe por fora da economia, pode ser direito disso, direito daquilo, costume moral, minoria, nada, absolutamente nada se sustenta se não houver uma base econômica que lhe dê suporte. E a gestão que se faz hoje da economia não dá essa base, o que nos leva a um ponto simples. Tudo que se fala nos jornais, nos canais militantes, tudo pelo que se luta, quando papos são identidades, etc., termina, em última instância, sendo um devaneio, né? Sim, na melhor das hipóteses, né? Isso porque a primeira democratização que precisa ser feita é a democratização da economia, para que venham todas as outras, né? E não basta assim, aumentar salário mínimo, oferecer crédito, essa é uma via, claro, mas é a única via que se explora há muito tempo, né? Que é a democratização da demanda. Mas é preciso democratizar o outro lado, é preciso democratizar a oferta, né? É preciso mudarmos a estrutura da produção. Né? Democratizar a demanda significa, grosseiramente, dar um trocado a mais para o povo. É exatamente o que Lula sabe fazer muito bem. Só que isso consiste apenas no redirecionamento de recursos, né? Só que democratizar a oferta exige um abalo nas estruturas, né? Só se consegue democratizar a oferta mudando instituições e mudando consciências. Então, assim, o que se chama de mercado hoje é uma ficção, né? O exemplo das americanas está aí, para quem quiser ver. O Brasil ainda é pré-capitalista. Né? Isso explica a nossa insuficiência intelectual, a nossa eterna desconfiança de nós mesmos. Isso ajuda a entender as nossas polarizações, essas polarizações eternas, PT e Tucano, Lula e Bolsonaro, sei lá o que, democracia e fascismo, enfim, área NMDB, por aí vai. Sabe, segundo Unger, né, dois partidos sempre predominaram na nossa história. Um é o partido da onda, o outro é o partido da mensagem. O partido da onda quase sempre governou o Brasil, e sua proposta foi sempre essa, surfar na onda. Exatamente o que o governo atual faz, né? E o partido da mensagem é o partido dos intransigentes, né? Não importa se o intransigente é liberal ou se ele é socialista, ele raramente governou o país, esse intransigente, né? Esse sujeito teórico, assim, né? Esse sujeito abstrato intransigente. Em geral, ele traz um inconformismo, mas um inconformismo baseado no discurso importado, né? Ele pode até sonhar grande, mas ele não tem imaginação, não tem clarividência. E o partido da onda, que é o partido que sempre governou o Brasil, sempre sonha pequeno. O Brasil precisa dar fim a esses dois partidos. Com isso, nós esperamos em grande medida o colonialismo mental que nos afeta. Né? É um traço bem característico, e um traço bem característico desse colonialismo é essa ruptura entre a experiência coletiva, real, concreta, e a sua representação, né? Ou a sua explicação. Assim, a experiência é vivida, a explicação é importada. O colonialismo é isso. Ele não é só ônus, ele também é tragédia. O Unger fala da sua experiência lá em Harvard, né? Isso vale também para a Academia Brasileira. O aluno chega cheio de criatividade, desejo de mudanças, numa graduação, um mestrado, um doutorado, criativo, etc. Mas nesse processo, nesse percurso acadêmico, ele vai tendo o seu pensamento tolhido, o seu pensamento vai sendo domesticado, né? Ele não obtém um preparo reforçado nas correntes históricas do pensamento econômico, por exemplo, né? Muito menos em, sei lá, filosofia, história, teoria social. No final, ele se torna um acadêmico convencional. Né? Ele vai terminar o seu percurso escrevendo uma tese meramente instrumental, vai discutir algum aspecto conjuntural, hiperinflação, por exemplo, inovação zero, né? Em geral é o que acontece. A pobreza intelectual é a regra.
E a ciência social hegemônica, então, nessas condições já era. Né? A ciência social já era. A ciência social não consegue pensar o Brasil. Ela perdeu o vínculo entre a compreensão do existente e a imaginação do possível. Né? Depois disso, o que sobra é só mistificação. Uma mera racionalização retrospectiva dos fenômenos. É mais ou menos isso que acontece. Uma mera racionalização retrospectiva dos fenômenos. E aí ficam presos à onda. Né? Ficam tentando justificar o presente, a governabilidade, etc. O que se toma como dado não é mais a perspectiva científica de algo que é possível, mas apenas alguns acertos institucionais e premissas ideológicas do momento. Depois que a conjuntura muda, aí mudam essas impressões. E o intelectual ele fica sempre a reboque, sempre a reboque. Em especial o atual, né, com o PT. Assim, é o retrato perfeito disso. Porque você tem discursos e medidas populistas de um lado e largas concessões e a bancos e a potências estrangeiras do outro lado. E aí aquelas pessoas que têm alguma preocupação com questão social aderem de braços abertos. Porque essas pessoas já têm uma cabeça permeada pela fé na igualdade e pela descrença nas alternativas institucionais. Então o que resta a gente é abraçar apenas um governo que tem por amparo valorizar um programa social aqui e ali, enfim. Só que essa combinação, né, essa combinação toda, típica de um militante filopetista, né, ela é exatamente o que gera, o que reproduz e o que perpetua o modelo desgraçado que a gente vive. Né. Todo esse papo de governabilidade, né, correlação de forças, a ditadura da falta de alternativa, o risco de impedimento, enfim, é impossível sair desse buraco nele. E se você repete esse discurso, se você acredita que é possível dourar a pílula, fazer o Brasil uma Suécia tropical, com essas muletas tipo Bolsa Família ou esse programa Desenrola, bem, eu teria mais notícias para você. Né? Bom, esse vídeo, como diz o próprio título, eles são apenas reflexões. Né? Ele não pretende chegar a nenhum lugar específico, até porque no momento isso não é possível. O livro do Unger serviu de estalo para algumas dessas viagens, né? E eu devo dizer que no livro ele vai além. Né? Ele chega a apresentar um projeto para o Brasil, de certo modo, né? Um projeto que se sustenta em 3 eixos. O primeiro é a construção de um novo modelo de desenvolvimento, baseado na qualificação da produção da oferta, e aí ele vai falar da economia do conhecimento, etc. Vai falar de várias coisas muito interessantes, que é o que ele tem valorizado hoje em dia. Né? O segundo eixo é uma educação que verdadeiramente capacite, né? O que é tudo que a educação hoje não faz. E o terceiro eixo é a construção de uma democracia de alta energia, né? Com envolvimento real, né? Concreto das pessoas na vida política, e não dessa forma plastificada que nós temos aí. Eu, como já falei em outros vídeos, eu sou cético quando se trata de saídas que passem pelo coletivo. Né? Em geral, as chances de dar errado são sempre bem maiores do que a de dar certo. Mas a proposta de pensamento é válida, né? Isso é sempre válido. Eu estou com o Unger quando ele fala, né, quando ele reforça, por exemplo, a urgência de nós superarmos esse binarismo de keynesianismo vulgar que nós temos aí contra o discurso da austeridade. Né? Na verdade, hoje, os keynesianistas vulgares, né, que seria mais ou menos o que o PT fazia, hoje adotou, na verdade, o discurso do austericídio. Né? Então, enfim, esse é um discurso que a minha geração ouve desde criança, né, e que nunca nos garantiu grande coisa. Se as pessoas entendessem que ajuste fiscal não é estratégia de desenvolvimento, só aí nós já teríamos dado um grande salto. Né? Porque seria a negação de tudo que é praticado no Brasil há mais de décadas. Né? Tipo assim, cara, você só tem ajuste fiscal para pôr, né? Tipo assim, você não tem nenhum projeto mesmo? Porra, então dá licença, cara. Né? Vamos deixar essa cadeira para os adultos aí. Muito bem, agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Né? Esse vídeo ele reabre as atividades do canal e eu fico feliz por todos que seguem acompanhando. Que venham, portanto, novas reflexões. Valeu, siga, curta, comente, fica à vontade, dê ideias, que a gente vai sempre batendo um papo junto. Até mais.